pessoal, boa tarde pra todo mundo. Que foi? Oh, vazou? Caramba, começou, Thiago. era pro Valu. Era só pro Valu. Quer compartilhar um assunto? Não, gosto muito do seu trabalho como apresentador. É meu último dia aqui na Que apresentação. pena. Queria muito que você continuasse. Segunda-feira eu tô de volta. Podia deixar o HG sentado ali discutindo comigo. Naquele cantinho ali, você sabe o que acontece, né? Porque ali você pia baixo, né? Porque quando eu tô ali, eu cresço. Aqui eu não posso Você tá vendo crescer. isso? Nossa, chamou na Aqui eu não posso crescer, mas o programa tá quente, já começou quente. E se a gente falou que o programa tá quente, envolvendo tudo isso, imagina quando a gente soltar o decreto. Nossa, vou até sair daqui, que eu já sei como é que é o Rola o decreto. decreto aí pra gente. Nessa sexta pode me chamar de político corrupto, porque hoje eu só quero a rachadinha. Porque eu não sou clínica de calvície, mas hoje eu vou vestir a peruca no careca. Então pode me chamar de artista plástico, porque hoje eu quero molhar o pincel. Porque eu não tô com a pressão baixa, mas hoje eu também vou dar uma salgada. Então vem com o bonde dos musos do futebol, com Vampeta, Amaral, Guilherme Arana, Bruno Rodrigues, Boi Bandido, Felipe Luiz, Rodilindo, eu e ele, a Zaia. Eu acho que só o Aloysio serve Perceberam, né, pessoal? de lataria. Eu não tá aqui. Ô, Breno Galante, substituindo porque... Eu ia falar que o acho Ale tem emagreceu de um dia pro outro. Tem gente no RH, né? Deve ter gente no RH. O Ale não volta. Será que tem gente no RH? Semana que vem ele não tá aí, você já sabe, né? Não, é verdade. É. Hoje foi... O decreto ele gravou, e ele gravou, a Adriana chamou pro RH. Chamou no RH, já fez o contrato, o Ale não volta. Foi um prazer trabalhar contigo, Ale. Você é um cara muito Abração. legal. Espero que sua vida seja muito iluminada daqui pra frente. Pena que é só mais uma dessas próximas demissões aí. Deve vir mais umas 3 pela frente. 6 meses? Durou 6? Não durou isso tudo. Durou, agosto. Eu acho que é isso. Mas o programa tá muito quente, Brenão. Satisfação ter você aqui, cara. Sempre muito bom. Eu tô impressionado. com Autoconhecimento. Tão pouco tempo de programa e quanta trairagem tem. Nossa, aqui, Deu 3 minutos de programa. É impressionante. Falamos já muito de futebol. Bom, pessoal, agora é oficial. O Cruzeiro anunciou a contratação do atacante Gilberto. Muito bom jogador. E detalhe, vem aqui pra mim, por favor. Mais uma de Thiago Fernandes. Não, dos donos da bola, irmão. Já falei pra você falar Tá isso. bom. Pera, volta de novo então. Mais uma dos donos da bola. É isso. Mas encabeçados Valu e Thiago Fernandes. pelo nosso Thiago Fernandes. Que informação é essa bancada aqui, ó. Ali é a opinião isso, mais ou menos. ali é a cachorrada. Então me fala uma coisa, já temos aí informação que o Gilberto já falou pra gente. Então, vambora. Palavras do Gilberto. Fala, Nação Azul, Gilberto falando por aqui. Estou passando para dizer que estou imensamente feliz por estar vestindo essa camisa e muito ansioso para poder chegar e estar junto com vocês. Valeu? Um abraço, tudo de bom. Olha só, a torcida do Cruzeiro está muito empolgada com a contratação e eu acho que tem motivo, viu? O Cruzeiro precisava mesmo desse homem centralizado ali, daquele centroavante mesmo, fazedor de gols. O Cruzeiro que tem jogadores bem eficientes pelas beiradas, então isso vai acrescentar muito para a equipe do Cruzeiro. Então eu entendo esse entusiasmo da torcida do Cruzeiro. E tem um outro detalhe, o Gilberto, quando o torcedor entusiasma assim, já vai surgindo algumas informações. O Gilberto marcou muitos gols no maior rival do Cruzeiro, que é o Atlético. Então isso também ganha um peso a mais. São 7 gols marcados por 3 times diferentes. Ele marcou gols no Atlético, um gol pelo Sport, marcou um gol também jogando com a camisa do São Paulo e gols com a camisa do Bahia. Gilberto brilhou bastante aí. Eu acho que esse número também é importante a gente falar. O time que o Gilberto mais marcou aqui no Brasil foi justamente o Atlético. O Atlético é a maior vítima do Gilberto. Valu, falar a respeito do Gilberto, a gente estava vivendo essa expectativa de acerto, acertou, confirmado, tá chegando para vestir a camisa número 21, né, que ele vai vestir? 21. Número 21. E o Gilberto Gil já tinha dado essa... Lá atrás, né? Já tinha o Gilberto com a camisa número... Gilberto Gil com a camisa número 21. E o Cruzeiro até brincou com essa situação. Legal, a camisa que o Gilberto Gil recebeu do Cruzeiro foi a camisa número 21. E o Gilberto, atacante, vai vestir a camisa número 21. Sacada boa do Cruzeiro, viu? Vai, Valor. Mais uma ação legal, né? Boa tarde, Elton. Boa tarde, grande Breno Galante aqui conosco.
Thiago e telespectador. Chega um jogador que entendo que entrega gols por onde passou, agora mesmo o Al-Ahly. 12 jogos, 6 gols. Como é que chama o time lá, Valor? Al-Ahly. Eu tava errando aqui, ele não me corrigia. Ele sabia falar, mas... eu errando, eu falava, nós zoamos. Não, mas ele não me corrigia. Não, mas aqui, eu não sei se tá Canalha, certo. são canalha. Não, eu não sei se tá certo, Thiago, imagina. Ele treinou esse trava-língua. 12 jogos, 6 gols, 3 assistências. Um atacante que, por onde passou aqui no Brasil, ele cumpriu bem o seu papel. E é mais uma, dentro de todas as 14 contratações oficiais do Cruzeiro na temporada agora, eu sempre fiz a seguinte pergunta e coloquei aqui para os amigos. Melhora o nível do elenco do Cruzeiro? Eu acho que ninguém tem dúvida, né? Da melhora que traz para o ataque do Cruzeiro a chegada do Gilberto. Confesso, já disse aqui, não tem nenhum problema, diferente dos amigos Thiago, pode falar Fernandes, meu nome, pode falar. Tá apontando Elton pra mim, tá Novaes. falando meu nome. Não esperava que o Cruzeiro já, neste primeiro momento de janela, trouxesse nomes. Por exemplo, como tem trazido nesse instante, o Cruzeiro, na minha opinião, ganha um importante reforço para a temporada 2023. Tá, Thiago, você já estava movimentando ali. É que eu ia falar isso, eu ia provocar o Valor com isso. Não, Cara, mas eu te desarmei, desarmou total. igual o Jet Li. E eu ainda meter no final um chupa Valor. Não, aqui eu já falei que é informação. O Cruzeiro está fechando pro Campeonato Mineiro para esses primeiros meses. Pro Campeonato Brasileiro é informação. Ainda vem 3 jogadores para reforçar o elenco do Cruzeiro. No mínimo 3, né? No mínimo 3 jogadores para reforçar. Não é para compor elenco, não. Ô Elton, se a gente fecha os olhos e pensa no Cruzeiro do ano passado, que foi um Cruzeiro muito bom, né? Pensando no que ele disputou ano passado, ele foi soberano e não à toa ele ganhou como ganhou o torneio que disputou. E olha o Cruzeiro de hoje, entra no site lá do Cruzeiro, entra na página de elenco e vê o Cruzeiro de hoje, é uma melhora muito significativa. E aí, cara, sinceramente, eu gosto muito do Gilberto. Eu acho um bom atacante pro futebol brasileiro, acho um baita, na verdade, atacante pro futebol brasileiro. Pra mim, ele vai estar ali top 5 do Brasil com tranquilidade. É um jogador que faz muitos gols. E aí eu tô falando não só de qualidade, é de questão de fazer gols. Ele faz gols. Ele tem qualidade para sair da área, ele tem velocidade, ele não é um centroavante paradão. O Cruzeiro ganha muito em relação ao que ele tinha no ano passado. O Cruzeiro tinha o Edu no ano passado, que foi um atacante muito importante para o Cruzeiro em 22. Só que em 23 o Cruzeiro tem hoje o Gilberto. E é um cara, para mim, muito acima. Ele é muito bom atacante. Para mim, a melhor contratação do Cruzeiro nessa janela até agora já deixa de ser o Wesley, que eu acho uma ótima contratação, sempre deixei claro isso aqui, e passa a ser o Gilberto. O Cruzeiro conseguiu ir muito bem nessa negociação. Eu estou tentando apurar aqui os moldes para saber se o Cruzeiro pagou alguma coisa, se ele só rescindiu e veio. E pelo que eu tenho, ele estava negociando para rescindir o contrato lá e vir de forma gratuita. E se for nesses moldes, é uma contratação ainda melhor. Para mim é uma tacada de mestre da diretoria do Cruzeiro nesse mercado da bola. Gilberto, muito boa contratação. E só para não perder, chupa Valu, que nós avisamos que o Cruzeiro teria uma janela muito boa. Uma grande equipe para 2023. E confirmou isso com essa grande equipe. É claro que, assim, com todo respeito à equipe que o Cruzeiro tinha na Série B do Campeonato Brasileiro, por exemplo, se a gente pegar o ataque do Cruzeiro com Edu e também o Luvanor, vamos pensar assim, Edu e Luvanor. Hoje o Cruzeiro pode colocar um ataque com Wesley e Gilberto. Então a mudança de patamar foi muito grande, né, Breno? Boa tarde. Boa tarde, a turma que está assistindo de casa aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Sempre bom estar aqui entre amigos, né? Brincadeiras à parte. Seu amigo, irmão? Pessoas que aí, já viu? Tá vendo? Não pode cutucar, né? Mas é um jogador muito interessante porque é uma característica difícil de ver no futebol hoje, cara. Você vê no futebol brasileiro hoje aquele centroavante mesmo, de referência, aquele cara que é matador. E o Gilberto provou isso, você falou muito bem contra o Atlético. A gente lembra daquele jogo em 2020 do Sampaoli, lá, que a virada com 2 gols dele. Foi aquele com passe do Guga? Teve ele recebeu uma assistência do Guga. Tem um que teve uma ajuda do Guga, né? Mas ajuda, Que sem querer, pô. sem querer. Mas eu vejo com bons olhos e eu acho que o Cruzeiro, com alguns jogadores, o Nicão no meio de campo também, eu acho que é um jogador que me impressiona, que eu acho que ele não teve uma boa temporada, a última, mas se ele vier jogar o que ele sabe, se o Ramiro vir jogar o que ele sabe, se esses caras jogarem o que eles sabem, a gente vai ter um time competitivo do Cruzeiro. Isso que o Breno falou é muito importante, a gente sempre lembrar, e a gente falou isso, né, Valor? Uma característica do Gilberto, assim, pro zagueiro, ele é muito incômodo, porque ele é aquele atacante que Chato. acredita na bola, que o zagueiro pode dar uma bola mais curta, que o passe vai ir errado,
até o final, ele acompanha, ele faz o gol. Se E ele tiver, é rápido, né, se Valor? tiver impedido. Ele é forte, mas ele tem uma mobilidade, assim. Esse jogo mesmo contra o Atlético, ele não é um velocista, mas ele é aquele jogador de força, de arrastar o ataque assim pra frente, sabe? Eu acho que é uma contratação pra lá de acertada do Cruzeiro e que sobe mesmo o nível do ataque celeste. Muito bom. Ao longo do programa, a gente vai colocar aqui também no telão aquela escalação que a gente tinha colocado do Cruzeiro para a temporada atual. Aquele time que a gente imaginava do Cruzeiro que fosse começar a temporada. Agora eu acho que a turma aqui, a cabeça da turma vai dar uma girada, porque vai ter que tirar um daqueles do ataque ali que a turma tinha colocado. No primeiro momento, se eu não me engano, a gente tinha colocado no ataque Nicão de um lado, o Wesley... Não, o Nicão estava centralizado. A gente tinha colocado Nicão centralizado, não é isso? Coloca Aí, aqui. boa. E a gente colocou... Na Era o verdade, Nicão a gente centralizado e colocou o Wesley na direita. Bruno Rodrigues de um lado, o Wesley do outro e o Nicão centralizado. Agora então já vamos pôr bomba então pra... O que você mudaria esse aqui, time? Thiago? Não, O time você pode colocar do jeito que você quiser. Se você quiser puxar o Nicão pro meio campo. Primeiro eu cortaria um zagueiro. Primeira coisa que eu faria. Isso, você jogaria com... Tiraria o Brock, inclusive. 4-3-3, Obrigado, né? Brock, legal, bacana, mas não ficaria. Jogaria com o Rafael Cabral. Eu gostaria que fosse o William, mas ele ainda precisa se recuperar. Pode escalar o Tá, William. então Rafael Cabral, William, Lucas Oliveira, Reinaldo. E eu tô E indo de Cipriano. Kaique. Eu tô indo de Kaique e Cipriano, mas eu vou de Cipriano. Pela Kaique tá moral, servindo a pela moral seleção. dele. Eu gosto do Cipriano também. Então, e de Cipriano. Eu iria de Alisson e Neto Moura. Aí sim, o Ramiro jogando pelo lado. Putz, 4-3-3. vou ter que matar o Nicão. O Ramiro jogando pelo lado direito, o Alisson Neto Moura e o Ramiro jogando pelo lado direito. Ok. Aí centralizado, talvez o Bruno Rodrigues, e aí o Wesley e Gilberto no ataque. Gilberto. Valor, vamos falar só do ataque. Como que você colocaria esse ataque? Você tiraria mesmo o Nicão do time ou puxaria ele pro meio campo? Vou considerar isso aqui, não vou mexer igual o Thiago mexeu, não. Absurdo. Mas Isso é um absurdo, é tá. assim, não é informação, eu tenho um sentimento que, por exemplo, no jogo de amanhã o Cruzeiro tem fortes possibilidades de vir com a linha de 4 ali atrás e não a linha de 3. Mas vamos respeitar porque foi dessa forma que o fez Cruzeiro fez. mais perdurou na temporada de 2022. Eu acho que aí realmente o Gilberto entraria no lugar do Wesley e vai ficar uma situação, Não, mas- né? mas aí puxando o Wesley pra fora. E aí a gente teria que ver os treinamentos, o Bruno Rodrigues ele faz, na minha opinião, melhor o lado esquerdo do campo. Mesma coisa do Wesley. E aí um dos dois, digamos assim, teria de abrir mão na utilização do lado direito. Né? Ô Breno, passa a ter um respeito maior do adversário, né? Quando você pega o ataque do Cruzeiro, o que os adversários vão enfrentar, o Cruzeiro passa a ser visto de uma forma diferente. Você entende dessa forma? Com certeza. E como que você mexeria Cara, eu nisso? colocaria o Nicão no meio. Eu acho que é um cara que ele vem com a bola dominada de trás, ele tem uma boa visão de jogo, eu gosto dele jogando. Acho que pelo de trás. do Breno, que também seria interessante. Lembrando que o Nicão é o camisa 10 do Cruzeiro. Não, mas então, pelo do Breno, divulgação. que também é interessante, você mata o Brock e coloca o Nicão de meia. E aí tira o Brock e botar o Gilberto. E aí fica o ataque com o Bruno Rodrigues, Nicão de meia, Wesley de ponta direita ou de esquerda, enfim, isso é uma questão que seria definida. Então, 4-3-3. Isso, 4-3-3. O Nicão como terceiro homem de meio campo e no ataque com o Bruno Rodrigues e o Wesley Gilberto. Agora, aí é legal também. Thiago, Eu acho legal, é hein? interessante o que o Valu falou pelo seguinte, porque a gente viu o Cruzeiro dando certo nesse esquema com 3 zagueiros. Mas no Campeonato Mineiro, você imaginar esse time jogar com 3 zagueiros contra os adversários que vai ter, que vão chegar a jogar totalmente fechados, é praticamente um desperdício Mas você eu acho fazer que isso. o próprio Pesolano também, Vai entender o Valu isso. cita muito isso. Ele já disse que a melhor forma que ele, ou a forma que ele mais gosta de jogar, né? Ele é um cara que gosta do 3-3. ali com 1 na frente, 2 no meio e 3 na frente. Ele, inclusive, tentou fazer isso com o Cruzeiro. Só que a temporada foi mostrando para ele, através de características dos atletas e resultados, Mas e se agora adaptou a ele tem essa... um time bem mais Então, embaçado, hein, Valu? em 2023, Tá embaçadinho eu esse acho que ele vai Beleza. mexer muito mais nas configurações Por do isso Cruzeiro. que com esse elenco melhorado, a gente imagina que o Pesolano, o estilo Pesolano mesmo, porque ele teve que se adequar. Isso mostra talento e capacidade de um grande treinador. Ele pegou o time, ele tentou jogar de um jeito, opa, isso não vai dar. Aí ele pegou, deu um passinho pra trás, pegou e falou assim, vou resolver isso, vou colocar 3 zagueiros, o time vai jogar assim, 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 pum!
disparou. Ou seja, é a capacidade que o treinador tem. Agora, ele vai ter um elenco para montar um time da maneira que ele pensa, da maneira que ele gosta de trabalhar. Prepare-se, torcedor cruzeirense. Isso aí eu tô aqui tranquilo para apostar com quem quiser. Ou aqui, ou na KTO, enfim. Ou aqui mesmo a gente aposta, igual eu já apostei com todos vocês. Esse Cruzeiro vai disputar a Libertadores 2024. Podem me cobrar. Hoje é dia 20 de janeiro de 2023. Esse Cruzeiro disputará a Libertadores de 2024. Você concorda, Valor? Já levantou essa bola? Se não concordar, eu vou apostar. Peraí. 5 ampolas no Valor. Desde o primeiro momento, quando eu fui entendendo o que o Cruzeiro ia montar, eu já coloquei que o Cruzeiro não brigaria pelaquela faixa que ele imaginava, que era até o 13º. Não. Que o Cruzeiro pensava lá atrás, tá, gente? Eu coloco o Cruzeiro entre os 10. Hoje, eu coloco o Cruzeiro entre os 10. São 3 anos seguidos Isso. que os 8 vão para a Libertadores. Ok. Só uma coisa, é uma coisa muito importante isso. frisar. Eu vou falar isso no meu raciocínio. Eu sempre coloquei o Cruzeiro entre os 10. Hoje, o Cruzeiro já tem, para mim, um elenco para estar entre os 10 melhores. E ainda, torcedor cruzeirense, vão chegar mais 3 nomes para reforçar o elenco do Cruzeiro. Isso é informação. Então, a gente tem que trabalhar, sim, com a possibilidade do Cruzeiro fazer uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, e eu concordo com o Thiago. É difícil isso acontecer. Valor. Ô, Elton, você me desculpa, mas o Thiagão jogou pra galera agora. Jogou? Jogou pra torcida. Então, mas eu também acho. A bancada de lá, ela não respeita a nossa opinião. Tá Paulo. cedo pra você falar isso. Vai chegar 3... Não, tá cedo. O Campeonato Brasileiro a gente nem começou. Oráculo. Deixa eu te falar. Eu você entendo também pra tem que... caramba de futebol. Você tem que ver os Breno. adversários. Desculpa, Breno, eu entendo pra caramba de futebol e esse Cruzeiro vai jogar Libertadores. Ô, Valor, se você não respeita passou por aí isso, agora? desculpa. Não. Eu tô perguntando se passou por aí a humildade do Thiago. Não. Porque eu não tô vendo, Estamos né? procurando, né? Tem que jogar no aplicativo, assim. Sinceramente, eu estou alinhado com o discurso, a gente deve ouvi-lo ainda hoje aqui no programa, do Paulo Pesolano. O objetivo principal do Cruzeiro em 2023 é a permanência na Série A. Hoje eu agrido o Valor. E pelos próximos 3 anos até. Eu digo mais, eu vou além, não só neste ano. Pessoal, e sobre essa fala do Pesolano, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar a respeito do Cruzeiro e principalmente da fala do Pesolano. Muito boa, por sinal. Achei muito correta, muito sensata. Também tem reforço anunciado no Atlético. Meia Patrick finalmente foi oficializado e falou como jogador do Galo. Confira. Eu acho que por conhecer a comissão técnica, a diretoria, o Caetano, me fizeram o convite, me apresentaram o projeto. Eu acho que isso foi um divisor de águas que pesou nessa minha decisão. Ô, Breno, já vou passar para você essa. Qual o tamanho dessa contratação e o que pode render ao Atlético? Eu acho que o Patrick é um jogador que tem a cara do Atlético. Eu acho que é um cara que ele tem aquela raça, aquela entrega que o jogador, que o torcedor espera. E eu acho que principalmente, não só dentro de campo, eu acho que fora de campo, com a liderança dele, ele vai ajudar muito. Enxergando o meio de campo com o Edenilson, com o Patrick, você começa a enxergar um meio de campo cascudo. Aquele time que pode cadenciar o jogo, aqueles jogadores que podem conversar com o juiz. Hoje a responsabilidade é toda em cima do Hulk. Eu acho que ele divide isso dentro de campo. Isso eu acho que vai tirar uma carga, inclusive, do Hulk. E gente, são jogadores que já jogaram juntos, têm um entrosamento, têm a confiança do treinador. Eu acho que isso já dá para ele ali uns 2, 3 passos de vantagem para o restante. Eu vejo o Atlético ganhando muita força no meio de campo para essa temporada. Você falou uma coisa muito importante, o Atlético ter novos líderes e dividir essa questão. Ô, Thiago, você também enxerga dessa forma? Que você tem um Edenilson, você tem um Patrick, você já tinha o Hulk, isso dá uma força maior para o elenco do Atlético, até em questão de se controlar, fazer o time ser mais controlado dentro de campo? Elton, Breno, o Atlético no ano passado ele tinha algumas outras forças dentro de campo que elas não eram bem exploradas. Eu acho que o próprio Jair, que deixa o Atlético e vai ao Vasco, é um jogador experiente o suficiente para nesse momento de inquietação ou incômodo, mas você achava que o perfil de líder? Eu não achava o Jair com perfil de líder. Você ainda tinha naquele elenco o Júnior Alonso, o Hever, que está ainda nesse elenco do Atlético. Ele é um líder. O Everson. Você tem o Mariano. Você tem jogadores experientes e cascudos o suficiente para ter essa liderança. Nem sempre a experiência ela está alinhada com a liderança. Assim, se a esperança do Atlético é que o Patrick seja líder, o cara que brigou com o Rogério Ceni no vestiário do jogo do São Paulo vencendo por 1-0 o Fluminense, no Maracanã, ele briga com o Rogério Ceni porque ele é substituído.
Se esse é o tipo de líder que o Atlético quer, ou o tipo de atitude que o Atlético espera de um líder, eu acho que ele procura no cara errado, o Patrick. Talvez o Edenilson seja esse líder. Mas o Patrick é um cara, pra mim, muito bom de bola. Eu acho ele extremamente inteligente, habilidoso principalmente. Por mais que ele seja muito forte, é um jogador que tem velocidade, tem mobilidade, mas eu acho que liderança mesmo dentro de campo, ele não vai exercer esse papel. Ele tem um papel diferente dentro do campo. E ele pode entregar esse papel diferente e vai ser muito importante entregando esse papel. Agora, como líder dentro das 4 linhas, não enxergo, não. Agora, olha só, o povo quer saber. O número do Patrick, gente, que ele vai usar no Atlético é o 49, que o Ronaldinho usou quando chegou aqui ao Atlético. E aí, Valor, responsa pouca ou será que o Patrick vai dar uma outra explicação ou tem alguma coisa a ver? Porque ele ainda não falou a respeito dessa questão do número na camisa. Mas uma curiosidade, né? É uma curiosidade, a gente não sabe. O Ronaldinho realmente foi quem adotou a camisa 49, né? Vejamos se há alguma campanha de marketing do Atlético por trás dessa escolha do jogador ou se é mesmo, de repente, até uma homenagem do Patrick. Mas é claro, o Patrick vai vir para o Atlético com toda a condição que ele tem, muito, eu concordo com o que o Thiago disse. Acho que ele é uma liderança técnica e física dentro de campo. Não à toa, tanto ele quanto o Edenilson estão vindo com a chancela total do Kudê, que quer repetir os tempos de sucesso no Internacional agora aqui no Atlético. Ô Elton, só porque você falou de numeração, tem um fato que é interessante, né? O Atlético é marcado pela camisa 9. Isso. Vários atacantes marcaram essa camisa. Né? Ano passado, Fábio Gomes não deu o ar da graça para a camisa 9. E aí me surpreendeu o Pavon ser o 9. Porque mais um ano que a gente vai ver, porque o Pavon não tem a característica de ser um artilheiro. Ele já está machucado. Né? Ele já está machucado. Quer dizer, mais uma vez você vai ver ali a camisa 9 do Atlético que não vai brilhar de novo, né? Dentro dessa história, né? Não sei, eu tinha pensado até que talvez o Vargas pudesse ser o 9, um outro jogador com uma característica mais de marcador. A 10 não precisava do Vargas? Até, a 10 agora está no Paulinho, né? Vargas foi para 11. Vargas foi para 11. Então essa 9 aí ainda não vai brilhar, né, na história do Atlético, principalmente num ano de Arena MRV, que a gente sempre fala de Reinaldo, lembra de Dario, todos, e a gente vai continuar vendo a 7, né? A 49 também tem o 4 mais 9, né? 4 mais 9 é igual a 13. 13, pode ser uma justificativa. Uma justificativa. Ô Breno, eu já queria saber de você o seguinte, como que você escalaria do meio campo para frente o time do Atlético, contando com todas as peças, com todos os reforços, o time do Atlético ideal para você, pode escalar só do meio para frente? Rapaz, é muito jogador à disposição, isso é bom, né? Vai haver uma briga de Lembrando que o Zarate está machucado. Não, mas você falou que era para usar todos? É porque ele não sabe. Sabe se decida. Sabe por quê? Que eu fiquei pensando assim, poxa vida, porque colocar um jogador que está machucado, a gente cria uma ansiedade no torcedor. Então com quem está à disposição hoje? Com quem está à disposição. É melhor. Hoje. Retiro o que eu disse da minha. Mas aí você quer do volante até o atacante? Tá. Então aí o Alan, Edenilson, o Patrick está à disposição. Tá à disposição. Patrick, e aí eu colocaria. O Pavon tá machucado, né? Porque eu colocaria Pavon, Pedrinho e Hulk. Eu utilizaria esses 3. E Paulinho. Né? Ó, Pavon, Paulinho e Hulk, perdão. Eu utilizaria esses 3 atacantes. Agora o Pavon machucado, aí de repente o Ademir, né? Eu acho que quem entraria no lugar dele. E o Pedrinho, Breno? Pedrinho entra no seu time? O Vargas não entra no seu time? Você prefere colocar o Ademir do que o Pedrinho nesse time do Atlético? Você não citou o seguinte, Vargas? Não citei. A minha formação hoje para jogar um campeonato mineiro seria num 4-3-3. Eu colocaria 3 no meio. Esses 3 no meio eu colocaria o Alan, o Edenilson e o Patrick. E aí eu puxaria o Paulinho para poder jogar um pouquinho mais para trás, para vir buscar esse jogo. E aí eu teria na frente um velocista e o Hulk. Essa é a minha opinião. O Thiago Fernandes foi pedido a minha opinião. Você é um louco. Eu vou discordar de você. Você é louco. Então, ele tirou o Pedrinho e botou o Ademir. Então escala o Atlético. Agora, se tivesse o Zarate seria titular. Eu brigo com todo mundo aqui. O Zarate seria titular do meu time. O Zarate seria titular do meu time. Não, no time ideal é Zarate, Alan, Zarate, Edenilson e Patrick. Paulinho Hulk. Pra mim esse é o time ideal. É o meu também, já não discordamos então. Já não discordamos. Nesse aí você tá correto. Tendo o Zarate. Difícil você tá certo, mas e não tendo o Zarate, quem joga no seu time? Hoje, sem o Zarate e sem o Pavon, eu entraria com Alan, Patrick, Edenilson e Pedrinho. Paulinho Hulk. Aí o Pedrinho vai ter que virar um meio-campista jogando pelo lado do campo. Cara, assim, é porque eu acho que a gente entra sempre assim, tem nomes e a gente fica meio bagunçado.
Por exemplo, você falou muito bem do Vargas. Você é um cara que gosta muito do Vargas. Eu gosto do Vargas. É que eu queria ver o Pedrinho nesse momento jogando. Mas eu acho que o Vargas, ele tem um lugar dele, tem um espaço dele. Talvez durante a temporada ou durante o Campeonato Mineiro, ele consiga esse espaço. E ele consiga esse espaço justamente na do Pedrinho. Ou talvez ali quando o campeonato estiver mais pra frente, ele consiga esse espaço no lugar do Patrick, ou consiga esse espaço no lugar do Zarate. Mas enfim, eu acho que o Vargas tem qualidade suficiente para jogar. Eu tenho os meus intocáveis. Os meus intocáveis seriam o Alan e o Edenilson no meio campo. E no ataque o Paulinho e o Pedrinho. O restante eu acho que dá para variar, Eltinho. Pode ser o Pedrinho. É que eu quero ver o Pedrinho mais pelo Atlético. Ele teve muito pouco tempo no ano passado, se lesionou, voltou agora, foi titular no jogo contra o Vila Nova. No jogo treino, né? Mas e jogando, eu gostaria de assistir mas jogando aberto pela esquerda, no meio esquerda. Isso, no jogo treino, né? Eu faria isso com ele, inclusive. Do meio pra frente ali, eu faria Alan também, Edenilson, não tem como ser diferente. Gênio. Contando com os que tem à disposição, né? Paulinho, Patrick, Vargas e Hulk. Com detalhe, eu acho que o Vargas e o Paulinho, o Vargas um pouco menos, por ser mais experiente, tem condições até de confundirem, de repente, o adversário. Ora o Vargas vem buscar mais um pouco, o Paulinho chega mais próximo. O Valu tirou o Pedrinho, você não vai chamar ele de louco, não. Não, mas ele colocou o Ademir no lugar do Pedrinho? Não, mas é porque ele não colocou três atacantes, ele pensou no meio. O Ademir é um cara acho que nem o Ademir espera ser titular no 4-1-3-2. Mas o Ademir foi titular no jogo treino. Não espera ser titular amanhã. Mas chegar assim, Ademir, você é titular nesse início de temporada? Não acho, vou disputar a posição. Ô, Thiagão, você que é o homem da informação aqui, você sabe. O Ademir foi sondado pelo Inter, o Atlético não deixou ele ir. Foi sondado pelo São Paulo, o Rogério Ceni ligou pra ele, até não deixou ele ir. Ele tá valorizado no Atlético pelo Cudê. Ele é um jogador importante, mas ele é um jogador do elenco. Pra mim, ele não pode ser titular do Atlético hoje. Você acha que o Ademir é aquele cara... É o famoso... O apelido dele foi Fumacinha. Isso, no e o segundo Fumacinha tempo, é aquele cara que entrava no segundo tempo com os adversários um pouco mais cansados para levantar a fumaça. Eu concordo. Você pensa desse jeito? Não, pra mim você definiu exatamente o Ademir. É um cara interessante pro segundo tempo. Então, mas você acha que na evolução dos atletas, né, nessa questão, o ano que o Ademir passou no Atlético, com as dificuldades que ele teve, não pode estar chegando o momento de maturidade e ele entregar no Atlético algo tão importante como ele entregou no América? Proporcional. Por mais que ele entregue algo tão importante como ele entregou no América no Atlético, ele não vai entregar mais do que esses outros nomes pra mim, Eltinho. Porque o Pedrinho é um jogador mais experiente e melhor do que ele. O Vargas é um jogador mais experiente e melhor do que ele. O Patrick, que é um cara que pode disputar posição com ele jogando pela meia esquerda, é um jogador mais experiente e melhor do que ele. Eu acho que o Ademir, nessa lista, nessa ordem de prioridade ali no Atlético, ele talvez seja a quarta, quinta peça. E hoje eu não o colocaria como titular em hipótese alguma. O nível de disputa aumentou para ele, né? E só para lembrar, Thiago, eu falei que eu colocaria o Pavon. Se o Pavon não jogar... É que o Breno tá montando no 4-3-3, né? Eu gosto de ter um cara da velocidade. Eu amo o Breno, meu irmão. Da velocidade. Acho que o Hulk ali centralizado e o Paulinho para fazer ali, sabe, a movimentação. Eu gosto do Paulinho. O Paulinho é intocável para mim também. Deixa eu só dar um recadinho aqui. Cadê o jingle, Fabrício? Pode se alegrar, na CNR você vai renovar. Rogerão, vem pra cá. Na CNR você vai renovar. É um maior sucesso a dança sua, viu? Ó, e eu paro até no ritmo. Parou no ritmo, olha o pezinho, detalhe do pezinho. Não, tem a câmera aberta, câmera aberta. Ó, câmera aberta. Tá bonito, viu? Ó. Tá bonito, olha pra você ver. Ó. Pronto, aí sim, Rogerão. Tá doido. Aposto que vai ter oferta daquelas pra gente. Gente, boa tarde a todos vocês. Fiquem atentos aqui ao nosso WhatsApp, ao nosso Televendas. Fiquem sabendo todos sobre as nossas 6 horas na Grande BH, como chegar, como estacionar. Estacionar é gratuito, né? Você chegar lá, parar de graça. E como eu sempre digo, recolhe a mercadoria na hora se quiser ou leva de acordo com a sua programação. Para todo o estado tem o cnr.com.br e em Varginha nós estamos no Via Café Garden Shop, entendeu? À sua disposição. Semana que vem eu estou em Varginha e vou trazer o café do meu amigão coisa boa. Aqui, então, da turma aqui do estúdio, café gourmet, viu, galera? Vamos fazer a concorrência dançar? Agora. Vai lá, primeira oferta do dia aqui, ó. É o tanque Docol, um tanque inox. Ele é 55 por 45 e 23 de largura, 32 litros. É um tanque que ele pode ser embutido ou sobreposto na bancada onde vai ser instalado. Inox polido de R$ 568 por apenas R$ 426,90 à vista uma vez no cartão. Boa demais. Tem outra? A segunda, essa também serve para a casa toda, é o piso em Cefra Cristiano. Olha esse descontaço, hein? Cara, não, detalhe, desconto e condição de pagamento, que são duas coisas no mesmo produto, né? Ele é 74 centímetros, é granilhado, ele é retificado, dá um acabamento muito bom quando instalado.
de R$ 55,00 E mantendo esse valor, né? R$ 35,90 em 10 vezes. Maravilha. Para o cara ficar alegre mesmo. Mais Para finalizar, você tem o piso cerâmico Almeida, né? Ele é 62 por 62, também um piso extra, também é retificado. Esse é brilhante, esse de R$ 39,00 por R$ 33,90 em 10 vezes no cartão, seu Elton. Tá brilhando tem que a dançar, CNR, tem que dançar, que coisa tem que boa, pular. tem que dançar mesmo. Pode se alegrar É isso na aí. CNR. Você vai encontrar o melhor preço. Vem com a gente. Ó, Varginha, Nova Lima, Contagem, Betim e Nova Lima. e Belo Horizonte. Nova Horizonte tem, Belo claro, Horizonte, sempre, lógico. sempre, ó. E entrega em todo estado, viu, gente? Mas o cara Mais uma dança vez o bem, jingle, viu? só Vai pra lá. despedir. Mas dança bem, olha. Como é que não? Pode se Não consigo, agora pegar do cara, o cara tem a mãe. Ah lá, Rogerão, um abraço, gente, cara. valeu, Obrigado. tchau, tchau. Tá brilhando, Rogerão. É Já isso fiz aí. ele dançar, cara. É sexta-feira. Sextou, né? Pessoal, olha só, o Pesolano, Paulo Pesolano falou sobre a diferença entre Cruzeiro e Atlético. Confira. O Cruzeiro está muito mais forte que no ano passado. Temos um ano de trabalho, os jogadores já conhecem o estilo, chegaram outros que levantaram o nosso nível. Mas o mais importante é não esquecer da reconstrução. Isso não vamos esquecer, não vou mentir sobre isso. Vamos brigar pelo título do Campeonato Mineiro. Eu quero ser campeão de tudo, mas sabemos que tem uma equipe mais forte economicamente com jogadores melhores que os nossos, que é o Atlético Mineiro. Tem que assumir isso. Vamos brigar contra eles, vamos dar o nosso máximo, sem dúvida nenhuma, como fizemos no ano passado. O campo é quem manda, podemos ganhar? Sim, mas não vai ser fácil. E depois, o Campeonato Brasileiro. O objetivo está claro. A permanência na Série A é o mais importante. Sei que pela história do clube, o Cruzeiro merece ser campeão do Brasileiro, da Libertadores, do Mineiro, da Copa do Brasil. Mas hoje é outra realidade e temos que viver essa realidade. O Cruzeiro já soltou já a lista de relacionados para o jogo de amanhã. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Eu só queria já emendar na entrevista do Pesolano, perguntando para o Valu. Valu, você viu mais como estratégia ou sinceridade? Nenhum nem outro. Realidade do Cruzeiro para 2023. E o bom é que durante uma longa entrevista, né, 18 minutos, e ele, no seu bom uruguaio, fala que não é nenhum tipo de excusa, né? Não é nenhum tipo de desculpa. Não há desculpa. Ele já falou várias vezes que ele detesta esse tipo de disputa, de desculpa, que o Cruzeiro vai entrar, vai fazer o melhor no campeonato, vai encarar o Atlético, evidentemente, com aquilo que tem, com o seu jogo. O campeonato também tem isso. E durante o ano deixou claro, o principal objetivo do Cruzeiro, diferente daquilo que o Thiago acha, e eu já quebrei a cara. Se voltar a quebrar a cara, vou vir aqui e admitir, não. Eu quero apostar com 5 ampolas do Walter. Eu saio disso. Então, eu não acho que ele jogou pra galera. Não é estratégia nem sinceridade. Eu acho que é a realidade do clube. Ainda que alguns torcedores não gostem, o fato do Cruzeiro voltar para a Série A não coloca o Cruzeiro no mesmo patamar daqueles que eu considero hoje os principais elencos do país, Flamengo, Palmeiras e Atlético, nessa ordem. Então, é isso. Eu acho que é de realidade do clube. Fala, Thiago, porque o Thiago estava inquieto ali. Eu amo o Valu. Eu acho o Pesolano um baita treinador. Mas os dois, desculpa, Valu, Fique à vontade. de falar essa verdade aqui, os dois estão mentindo pro torcedor. O Cruzeiro, ele tem força suficiente. Sabe o que é isso? Aquele discurso estratégico, para que ele não seja visto ou se torne alvo dos adversários. Pelo contrário, aí ele entra daquela forma, pensando que, olha, o Cruzeiro é um time ali que está trabalhando, um time de operários. O Cruzeiro já não é mais o time do ano passado. É um baita time, é um ótimo time. E um pra clube disputar. em reconstrução, Thiago. Mas isso é realidade. Ótimo time, Valuzinho. Não, Valuzinho, eu discordo de você, é um time cara. que melhorou bastante. Eu falei, tudo tom bem. de mentira é brincadeira. Mas é uma reconstrução. Eu acho que vocês estão adotando a mesma estratégia, tanto você quanto o Paulo Pesolano. Ao analisar o Cruzeiro, vocês estão querendo tirar o Cruzeiro do alvo, tirar o Cruzeiro ali do topo, porque o Cruzeiro hoje, ele está entre os 8 melhores clubes do Brasil, entre os 8 melhores times do Brasil. Não, eu acho que é um só elenco forte. dar aquilo que ele tem no momento. Eu não consigo dar para o Cruzeiro nenhum tipo de situação em que eu diga, por exemplo, ele vai brigar de igual para igual com os melhores elencos do país. Eu não consigo. Eu tiraria ele da briga com Flamengo e Palmeiras.
Mas entre os 8 primeiros colocados, eu coloco o Cruzeiro. Coloco ele contra o Grêmio, que eu acho que é um bom elenco e um time forte. Coloco ele contra o São Paulo, que ano passado disputou. Coloco ele contra o Fortaleza. O próprio Fluminense, que pra mim o Diniz fazia muito. O Fluminense melhorou o elenco. Não, mas do fazia ano passado. muito com muito pouco. Eu acho que o Cruzeiro tem condições A gente de pode participar aqui. Quando a gente puder participar da resenha, a discussão aí, tá bom. Se não for problema, André, Gabriel, que estiver aí no suíte hoje, deixa os dois fora, vamos passar o Evalor hoje. O público gosta muito mais. Ô, Breno, eu queria a sua opinião sobre a entrevista mesmo A primeira opinião minha é a seguinte: a maneira de expressar o amor do Thiago é uma coisa esquisita, porque ele fala que ama todo mundo, discorda, chama todo mundo de mentiroso. Eu não entendo esse tipo de amor. E caluniador. Essa é a primeira coisa. A segunda, eu acho, o time do Cruzeiro é um time que está em formação, mas a gente não pode esquecer que o Atlético também está em formação. Então eu acho que o Campeonato Mineiro, por exemplo, o Cruzeiro vai disputar com o Atlético? Vai. O Atlético tem uma ligeira vantagem, porque tem a maioria do seu elenco já com entrosamento, sim, mas é um treinador novo, com uma concepção e uma formação tática diferente. A gente tem que entender se esse time vai conseguir ler o que o treinador quer e colocar em campo. A famosa liga a gente não sabe ainda. Então eu acho que a gente tem que tratar com um pouquinho mais de cautela. Mas isso não quer dizer, né, que o Cruzeiro hoje vai ser um time que vai competir com todos os grandes clubes. A gente não sabe também se vai dar liga esses jogadores. Perfeito. O Thiago falou gente, 14 isso. Com o Gilberto Breno, 14 atletas chegando. O Thiago falou, os elencos são fortes, o Cruzeiro se fortaleceu, mas agora a gente precisa ver essa liga dentro de campo. O Atlético também. É porque você não confia no trabalho do Pesolano, então. Não. Eu confio. Você disse que ele é o melhor do Brasil. Se você não confia que ele fará um time muito melhor, render mais do que do ano passado, desculpa, então você sim foi um mentiroso. Eu gosto de brigar pra caramba, olha só. Pegando 20, 21 e 22, nesses 3 anos que já se passaram, em todos a gente pegava o elenco do Atlético, o elenco do América e o elenco do Cruzeiro e a gente colocava o elenco do Atlético e o do América à frente do Cruzeiro. Hoje vai começar o Campeonato Mineiro. Levanto essa bola para vocês. Hoje o elenco do Cruzeiro já passa o do América, que foi tão bem no Campeonato Brasileiro. Se a gente fizer uma análise, naquelas brincadeiras que a gente costuma fazer, fizer uma seleção mineira com os 3, que é o que a gente faz todo fim de ano, a gente faz no início do ano, talvez isso seja uma pauta para segunda-feira, quando o HG volta, bota ele na fogueira junto. Eu acho que o Cruzeiro tem muito mais do que ele tinha no ano passado em relação ao número de atletas. Sim, você pegando os 3? Pegando os 3, Atlético, Cruzeiro e América. O América teria o volante ali, né? Teria o Juninho, possivelmente. E pra mim só. Vamos falar com os selecionados aqui, só para o Valor tentar dar uma decifrada, qual poderia ser o time titular? Não. Não. É um teste, Valor. A gente sabe que é muito difícil acertar as escalações do Pesolano. Não. Mas sai do muro, Valor. O Rafael joga, não joga? Esse joga. Beleza, então já começamos bem. Vai jogar de lateral 4-3-3 ou vai jogar num 3-5-2? Como que o Cruzeiro vai jogar? Bom, aí é uma boa pergunta pro Papa, né? Valor, você tem que incorporar, Valor. Não, tudo bem, vamos lá. Vamos fazer. Rafael Cabral, Wesley Gasolina, Oliveira, Brock e Cipriano. Ok. Neto Moura, Alisson e Matheus Vital. Na frente, Bruno Rodrigues, Wesley e Matheus Davó. É o Cruzeiro que eu acho que vai fazer. Olha só uma curiosidade. Só uma curiosidade. Thiago, por favor, só uma curiosidade. Dos selecionados da primeira partida do Cruzeiro na temporada passada, na estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, entre os titulares, só tem o Eduardo Brock. Perfeito. Entre os titulares, só. O restante todo não colocou o Nicão? mudado. Não colocou o Nicão? Não, Thiago, eu acho você mudaria alguma coisa no time do... Eu só colocaria o Reinaldo no Brock. O Reinaldo no Brock? Você acha que o Reinaldo começa... Seria titular no ao lugar lado do Ao lado do Lucas Oliveira. Lucas Oliveira. Por que vocês acham que o Nicão vai ser banco? Por ser começo de temporada? O Ale trouxe uma informação aqui que eu acho que é importante a gente colocá-la na hora de fazer essa discussão. Ele disse que é um jogador que foi uma contratação da diretoria. E que não o Pesolano, a princípio, não gostaria de contratar. A minha questão, Breno, é só que é um jogador que chegou depois. É um jogador, desses também, jogadores que têm como característica muita força, geralmente eles demoram mais tempo a entrar no ritmo ideal. Entendi. E o Matheus Vital já veio bem antes do Nicão, enfim, pelo menos eu entendo. Legal também ver o Rafael Bilu aqui, né, Valor? Em dezembro ele teve um susto, ele teve um susto também com só questão de lesão. Claro, né, mais uma vez, a diretoria de futebol falou, a situação desse atleta, ele tem contrato até o meio do ano, então é uma possibilidade
muita gente na torcida do Cruzeiro, quando viu esse jogador chegando, achava que era um jogador realmente para já com certeza aumentar o nível do plantel, e não é assim. É o mesmo caso, por exemplo, do Juan Christian também, o ano passado. A diretoria fez isso. O André tá buscando o time do ano passado, pra gente ver como a seleção... Como as realidades mudaram bastante. Oliveira, Brock... Você lembra do time da estreia? Rafael Santos... Nossa, ele lembra... Cadê? O cara que lembra o time da estreia do Campeonato Mineiro, que é... Marco Antônio, Giovanni Piccolomo... E você quer acabar com esse campeonato? Olha o time, como que é. Olha o Cruzeiro. Matheus Silva, errei ali. Olha o Cruzeiro que estreou no Campeonato Mineiro do ano passado, 2022. Denis, Rômulo, Matheus Silva, Brock, Rafael Santos, Machado, Marco Antônio, João Paulo, Giovanni, Vaguinho, Thiago. Caramba! Cara, talvez... Sabe quem é o único cara que eu acho que poderia... Caramba, tinha jogado... Se eu não tô comentando nenhum lembrava. Falando bobagem. O único cara que eu acho que poderia ser titular no time que a gente armou aqui é o Thiago no Davó. Eu gosto do Thiago, hein? Acho um bom atacante. Você acha o Thiago melhor que o Davó? Não é que eu acho que ele é melhor que o Davó. Característica, né, Thiago? São dois jogadores razoáveis, interessantes para jogar tanto Série A quanto Série B, quanto qualquer torneio no Brasil. Mas eu prefiro o Thiago ao Davó. Eu acho eles bem nivelados. Vamos só virar a chavinha aqui pra gente ouvir o Cudê, que também falou lá na Cidade do Galo. Tratar de poder mostrar algunas cosas, consciente de que no va a ser el ideal ni nuestra mejor versión. Tenemos muy poco entreno de fútbol. Solo hicimos el juego del sábado, ha sido nuestro primer entreno de fútbol y alguno en la semana. Vamos a tratar de sentirnos de la mejor manera posible y seguramente mostrar cosas que le gusten al torcedor. Ô Breno, eu queria que você falasse a respeito do que você tem apurado. Eu queria saber de bastidores mesmo, como você tem buscado as informações para falar a respeito do trabalho do Cudê. O que você tem apanhado nesses dias, nessa pré-temporada, que você pode passar para o torcedor a respeito de intensidade, de trabalho que é feito, o que está sendo diferente? Já deu para colher esse tipo de informação e passar para o torcedor que algo muito diferente daquele Atlético que a gente viu na temporada passada, principalmente aquele time que se arrastava em determinados momentos na competição, no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores, o torcedor não vai ver mais? Olha, Elton, com todo respeito ao Turco, né, existe uma diferença muito grande você começar uma temporada com o Cudê e com o Turco. E eu acho que os jogadores entendem plenamente isso. Ele já fez um trabalho internacional que, até onde ele estava aqui, foi um trabalho muito bom, que estava brigando por um título brasileiro. Alguns jogadores já trabalharam com ele e viram esse trabalho dele. Então, existe esse respeito dentro do grupo. E o que a gente percebe, que a gente conversa com as pessoas, é que existe um ambiente bom no Atlético, ele é um treinador que ele gosta de conversar com os jogadores, ele gosta de participar intensamente dos treinamentos, não é aquele treinador que fica encostado, sentado de longe, analisando, não, ele está ali participando. Tem uma imagem que ficou marcante nessa pré-temporada, num gol do Hever, ele pulando para abraçar o Hever no treinamento, quer dizer, ele está ali vivenciando aquilo ali e acompanhando os jogadores. A intensidade é uma marca que está ligada ao nome do Cudê e o torcedor imagina que amanhã ele vai ver isso. Agora, na entrevista que ele fala aí, ele fala algumas coisas que são importantes para o torcedor entender. Existe um trabalho que vai ser realizado e no primeiro momento você já não vai ver de cara todo o resultado desse trabalho. Ao longo do campeonato, alguns jogadores vão começar a aparecer. É aquele lance ainda do primeiro jogo, soltar ali a musculatura, o jogador se sentir mais à vontade. Ele fala, só teve um jogo treino antes, né? Então a competitividade do time só foi testada uma vez. Então o torcedor tem que ter uma certa calma e uma cautela de não se imaginar que amanhã vai ver aquele time jogando o melhor do futebol. Claro, tem condição de chegar e ganhar da Caldense e eu acho que vai acontecer pelo elenco que tem, mas a gente não vai ver amanhã um atleta 100%. A gente vai acompanhar isso no transcorrer do campeonato e ele fala muito bem disso, do trabalho que está sendo feito, mas principalmente da aprovação do jogador. Que eu acho que é legal, eles compraram a ideia dele e a gente vê isso. O Atlético ficou concentrado, com treino em 2 períodos, quer dizer, a gente já está vendo alguma coisa diferente do ano passado. E amanhã eu espero ver também dentro de campo. Só uma crítica, porque essa entrevista do Cudê ela foi gravada com a TV Galo. Eu acho que perde o torcedor, especialmente o torcedor do Atlético, que gostaria de acompanhar as entrevistas do Cudê,
quando não são os jornalistas, os setoristas, os repórteres que trabalham no dia a dia do clube que fazem as perguntas ao treinador. Por exemplo, todo mundo queria entender por que o Pedrinho foi escolhido para jogar naquele dia como titular do Atlético, por que o Ademir, por que o Léo ao invés do Paulo Henrique na defesa, por que o Rubens no lugar do Dodô na lateral esquerda. Então, só uma crítica, eu acho que essa entrevista ela poderia ser concedida aos setoristas, aos repórteres que cobrem o dia a dia do clube. Eu também sou totalmente a favor, eu sinto até falta disso. Eu acho que um dia realmente poderia voltar, mesmo sabendo que cada dia está ficando mais difícil dos jornalistas entrarem nos respectivos CTs dos clubes aqui em Belo Horizonte e também no Brasil. Já está buscando essa fórmula há muito tempo, que já era feita na Europa há décadas. Então, mas de verdade, eu queria muito que Atlético, Cruzeiro, América repensasse e abrisse pelo menos uma janela por semana para o jornalista poder ter esse contato novamente com os jogadores, com a comissão técnica e com a equipe toda que trabalha dentro dos clubes. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com muitas informações do futebol mineiro e também de MMA. Tô vendo que eu luto. Segura aí! Fala rapaziada, intervalo nos anos da bola. Ó, o programa hoje tá bom demais, muito Atlético, muito Cruzeiro, contratação nova dos dois clubes. Fiz até uma enquetezinha hoje, vou pegar o resultado aqui, ó. Qual a melhor contratação? Qual o melhor reforço? Gilberto ou Patrick? E o Gilberto tá ganhando com 61%. Então, rapaziada, vota aí quem não votou e tal, deixa seu voto, os comentários também, que tá bem legal. Ó, vou ler alguns comentários aqui que os cruzeirenses estão muito empolgados. E, inclusive, os atleticanos mandem mensagem sobre o Patrick. Não vi muita mensagem sobre o Patrick. Manda. Anunciou ontem, pô. Tem que mandar. Alô, torcida do Galo. Ó, agora do Cruzeiro, o Edmar Silva. O Guidão, na verdade. Thiago jogou pra galera e falou que o Cruzeiro vai pra Libertadores em 2024. Essa aqui tá dando o que falar do Thiagão. Mas tem, ó, o Jonas. Andrezão, rola de mandar lá no estúdio? É o Tinho? Tá. Oi? É o Tinho? Oi! Aqui o Jonas perguntou aqui, ó. Torcida do Cruzeiro tá empolgada, viu? Vale pro Valuzão também. O Jonas perguntou qual posição vocês acham que está mais carente no Cruzeiro? Que aí entra no negócio dos 3 reforços que você falou que vem pro brasileiro. O setor mais carente do Cruzeiro agora. Zaga e lateral esquerdo. Cara, eu não consigo falar, porque tirando cara. a lateral esquerda, a única posição que não chegou um reforço ainda, e a posição que o Cruzeiro segue procurando, né? Mas chegarão reforços para todas as posições ainda. Eu vi alguns falando sobre o primeiro volante. Também é uma posição que vocês acham que... Eu daria mais um zagueiro. Eu acho que o Cruzeiro precisa de um zagueiro, PA, e de um lateral esquerdo. E especialmente de um zagueiro. Eu gostaria de ver mais um zagueiro nesse time do Cruzeiro. Então, Thiago, eu vou emendar com você rapidaço. Fala, querido. O Renato falou. Pergunta para o Thiago quais são os 2 times que estão atrás do Cruzeiro. E caiu o microfone, não escutei nada. Não, então no próximo break, vou voltar para a TV, no próximo break eu te faço pergunta. Amanhã, 8h30 da noite, tem UFC Rio de Janeiro ao vivo na Band. Confira. O cartão postal do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, foi o local escolhido para o encontro do elenco do UFC e da imprensa. Os atletas da organização também estiveram presentes e falaram sobre essa histórica edição. Depois de muitos anos lá, o UFC longe do Brasil, poder voltar para cá, no Rio de Janeiro, uma terra maravilhosa. Muita gente chegando no Rio, então, pô, completamente a arena vai estar lotada. Como eu falo para todo mundo, a pesagem vai estar lotada, o dia da luta vai estar lotado, então eu tô feliz demais. Então, na minha cidade, onde eu moro hoje em dia, onde eu escolhi, né?
para viver, então não troco o Rio por nada. Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de fazer grande luta aqui no UFC. Essa é a 11ª edição do UFC aqui no Rio de Janeiro. A primeira aconteceu lá em agosto de 2011. E agora, com o card principal com os brasileiros Glover Teixeira e com Davidson Figueiredo, chegaremos à marca de 10 disputas de cinturão aqui na Cidade Maravilhosa. A Cidade Maravilhosa onde tudo começou. Né? Aqui começou o Vale Tudo, aqui começaram as grandes disputas, né? Aqui é onde a família Gracie realmente começou a falar assim, olha, o jiu-jitsu é o maior esporte de todos, vamos ver quem que é melhor, né? Isso foi levado para os Estados Unidos, foi criado o UFC há exatamente 30 anos. O UFC Rio tem uma energia diferente, né? Pra mim, que sempre acompanhei a luta, desde que eu me entendo por gente, assistia nos videocassetes do meu pai ainda, vim ver, assistir o UFC Rio, assistir o Cristo com o cinturão. É lindo demais, acho que renova a energia. E enquanto essa disputa não começa, a vitória foi dada ao Cristo Redentor vestindo o cinturão, iluminando a cidade. E lembrando que o UFC é neste sábado aqui na Band. Deu pra perceber, né? Como que a gente tá aqui, ó. Que desafio! Hoje é meu Tite aqui hoje, ó. Campeão, 5 vezes campeão mundial, a criança. Pequenininho, viu? Você desculpa, viu, Tite? Você desculpa, viu, Tite? Tem jeito, ele tem o movimento. O gingado ali, tá bom. Mostra aí, o Tite aprovou. É isso aqui, ó. Gingado pra quê? Pra forró? O Tite aprovou. Tite, satisfação gigantesca ter você aqui com a gente. Queria que você falasse a respeito disso, a importância de uma TV aberta tá colocando para o público em geral e fazendo uma festa tremenda como essa lá no Rio de Janeiro. Como que é importante para o pessoal que pratica a luta, que tem esse esporte no coração. Boa tarde, pessoal. Aí, prazer estar aqui. O UFC ele vem há um tempo já se firmando como o maior evento de MMA do mundo, né? Hoje em dia, o MMA ele além de ser uma profissão de muitos atletas, ele é uma importante ferramenta de inclusão social. Tem vários projetos sociais em várias comunidades, dando a expectativa de o jovem carente ou o jovem que está ali numa situação ali de falta de apoio, né, ele consegue vislumbrar até uma carreira profissional hoje em dia. Então, é muito importante a Band passar isso para o público que não é assinante de um canal pago, né? Assim, que é uma TV aberta. Então isso é uma coisa que eu acho que vai crescer mais ainda o esporte aí no Brasil. Muito bacana, né, Valor? Você que tem essa facilidade, você pratica luta, né, Valor? Amador. Amador, mas deixa bem claro. Eu vou te colocar aqui pra lutar, pô. Essa notícia foi surpreendente. Não, mas peraí, é importante deixar claro porque o Elton é esse tipo de pessoa, né, que falou, Valor, você luta, né? Levanta aí, é porque o Valor achou assim, Tite, levanta aí, Valor, levanta aqui, mostra um golpe. Não, o Valor não, você é esse tipo de ser humano maluco. Quando você começa a falar o Cruzeiro não vai... Então o pessoal tá vendo como que eu sou querido aqui pelos amigos, né, mas eu acho que o Tite veio num dia importante. Eu sou suspeito, porque eu tive a experiência de praticar como amador as artes marciais, então... Quando você entra ali para o universo, são várias coisas, a disciplina, o tatame é quase uma coisa sagrada de respeito para com os mestres e também para aquelas pessoas que estão treinando com você. Eu sou suspeito, tá, gente? Eu não valho, então eu fico muito feliz com mais essa da TV Band. Ô Tite, no evento que teremos amanhã, qual que é a luta mais aguardada? Tem um lutador assim que você, ou uma luta em especial que você tá, essa eu quero ver, vou estar ali ligadinho na televisão para ver a turma debuiando. Igual vou debuiar o Breno daqui a pouco. Debuiando. Na verdade, o card do UFC Rio tá um card muito bom, com vários atletas assim que estão iniciando dentro da organização, mas são atletas que têm muita visibilidade já no Brasil. E as duas lutas principais, que é o Main Event e o Co-Main Event, são lutas de disputa de cinturão. Então a gente vai ter o Glover Teixeira fazendo a disputa de cinturão no peso meio pesado, que é até 93 quilos, contra o Jamal Hill. O Glover que é mineiro, né? O Glover que é mineiro de Sobralha. E a luta anterior a essa vai ser uma disputa de cinturão também do cinturão linear com o dono do cinturão interino, que vai ser o Davidson Figueiredo, que é brasileiro, contra o Brandon Moreno, que é um mexicano. E vai ser a quarta luta entre eles.
e sendo que na primeira houve um empate, depois teve uma vitória do Moreno e uma do Davidson. Então vai ser uma luta assim de desempate que está chamando bastante atenção também. Na luta do Glover, o Brasil é o favorito, Tite? Cara, o Glover, ele é um atleta mais velho, né? Ele já está com 42 anos, mas ele é um cara assim, que consegue fazer apresentação no UFC num nível muito alto porque o esporte profissional, ele chega a um ponto que ele não é uma coisa muito saudável com muito tempo, porque tem muita lesão. Os caras que estão lutando ali sempre eles estão batendo peso, que é uma coisa prejudicial pro organismo, né? Então vai tendo um desgaste ali, mas o Glover ele está conseguindo se apresentar muito bem, é um cara muito técnico. E eu vejo assim, ele tem um chão muito superior ao adversário, que é um cara mais da trocação e é um cara bem mais novo. Então assim, vai ser uma luta interessante, que eu acho que a parte física do Glover vai mandar muito, porque por ser uma luta de 5 rounds, vai ser uma luta que se ele conseguir manter a maioria do tempo da luta numa posição que ele se sente mais confortável, se ele conseguir derrubar e colocar o adversário para baixo, que por sinal vai ser uma posição que para ele não vai ser tão boa para o adversário, a tendência é que o Glover se desgaste menos e o adversário mais. E aí pode ser que ele consiga vencer. O Glover é um cara de luta baixa, né? De luta no chão. Ele é um cara muito bom de boxe, é um cara que tem uma mão muito pesada. Mas numa luta como essa, ele tem uma vantagem da parte de chão sobre o adversário. Então assim, se você tem dois caras que são bons em trocação e um é superior na parte de chão, a estratégia melhor seria ele levar a luta para o chão. Menos desgaste por conta da idade dele. Exatamente. Legal. Ô Tite, você trouxe essa luva aqui pra gente aqui, eu até coloquei ela nas mãos. Essa aqui é uma luva feminina. Oficial, que a Luana Pinheiro estreou no UFC, uma atleta minha, e me deu de presente essa luva. É uma luva menor. Cuidado, vai dar chulé na sua luva. Eu queria que você falasse a respeito disso, né? Que as mulheres cada vez mais têm crescido a presença das mulheres no UFC. Fala um pouquinho mais da importância disso, o quanto que isso tem sido importante, como que é bom ver mesmo as mulheres participando tão efetivamente do UFC. Há um tempo atrás, o Dana White, numa entrevista, ele falou que nunca veriam uma mulher lutando no UFC, que ele achava que aquilo não era esporte para mulher e tal. Só que tem uma lutadora americana que veio do judô, a Honda, e ela começou a fazer muito sucesso em outros eventos, e ela abriu a porta para a primeira luta feminina no UFC. Isso acho que não sei, se não me engano, há uns 10 anos atrás. Daí para frente, as mulheres começaram a fazer apresentações no UFC e a luta das mulheres começou a ser uma luta muito interessante, porque a mulher, eu costumo dizer o seguinte, a mulher, quando uma aceita lutar com a outra, já é inimizade já. A mulher já leva pro lado pessoal. Então elas entravam assim, para brigar mesmo. Então assim, era uma luta que todo mundo queria ver. Foi passando o tempo e elas começaram a perceber também assim que tinha que ter aquela estratégia e tal, mas no início a luta de mulher era muito agressiva, e hoje em dia já tá uma luta assim que você vê que elas estão mais cadenciando mais e tal. E eu acho que é muito importante, a gente tem lutadoras mineiras aqui no UFC, tem a Norma Drummond que tá lutando, vai lutar acho que daqui a um mês, eu acho que ela vai lutar. E eu acho que é muito importante, né, a inclusão não tem essa hoje em dia de isso dá para homem, isso não dá para mulher. Acho que sim, tudo principalmente esporte. Né? E eu queria saber de você como que hoje o UFC, a luta, né, aberta em cima no octógono, superou o boxe. Como que foi ver isso acontecer? Porque o boxe era o queridinho entre as lutas. Como que foi ver isso acontecer? E até para você mesmo, que está numa academia, que tem uma academia, que já está na luta há muito tempo, como que você foi vendo isso, as coisas acontecerem para o UFC, para o MMA? Eu sempre fui assim um adorador de luta no geral, comecei a treinar Muay Thai, mas eu gostava muito de ver lutas de boxe. Na época do Mike Tyson, acho que um dos piores dias da minha vida no esporte foi quando o Mike Tyson perdeu, que eu falei, ele era tipo... Acabou meu herói? Meu herói. E assim, mas eu vi que o boxe, quando o MMA começou a ser mais transmitido e o UFC começou a fazer uma luta, porque o UFC ele é um entretenimento, né? É um show que os caras fazem. Sim. E quando eles começaram a
fazer vários eventos e o pessoal... Por exemplo, eu não lutei no UFC. Na minha época, era muito mais difícil de ingressar no evento que hoje em dia. Tinha menos categoria, menos lutadores, menos shows. Hoje em dia, o UFC, ano passado, ele chegou a fazer num ano, assim, fora a pandemia, mais de 3 eventos no mesmo mês, em várias cidades do mundo. Antes era um evento, era um esporte que era mais nos Estados Unidos, eles começaram a fazer evento na Ásia, na África, acho que já teve na África do Sul, e no Brasil começou a ter. Então, eu acho que essa popularização do MMA no mundo, e com mais praticantes também em várias academias, começou a tirar o boxe um pouco da vitrine. Tem alguma figura do esporte brasileiro que tenha sido, na sua visão, obviamente, a grande responsável por difundir, transformar o MMA, na verdade, em um esporte tão praticado no Brasil? Cara, você sabe que a origem do MMA, o jiu-jitsu, tinha a família Gracie, né, que difundiu o jiu-jitsu no Brasil, e chegou num momento que eles faziam vários desafios de um cara do karatê contra o cara do jiu-jitsu e tal, mas isso era uma coisa que era feito dentro de uma academia, filmado. Na época não tinha, né, internet igual tem hoje, rede social e tal. E o Rorion Gracie, que era tipo o filho mais velho do patriarca Hélio, ele foi para os Estados Unidos e ele chegou à conclusão que ele tinha que espalhar o jiu-jitsu para o mundo. Então a ideia dele foi o quê? Fazer um evento televisionado, passando para o mundo inteiro, de confronto de luta. Hoje o MMA é praticamente um esporte, ninguém entra ali sem saber jiu-jitsu, sem saber boxe, sem saber trocação. Mas nessa época, em 94, era um evento de estilos de luta, um boxeador contra um karateca, um kung fu contra tal. E o jiu-jitsu, o Royce Gracie, o irmão dele, venceu 3 torneios assim diretos, sendo que em um ele fez 4 lutas na mesma noite. Não tinha limite de peso, não tinha limite de tempo, não tinha limite de categoria. Então assim, ele pesando 78 quilos, lutava de kimono, ele venceu lutadores de 120, 130 usando o jiu-jitsu. É o Pride, né, Tite? O Pride foi um pouco depois. O Pride já tinha... O pessoal já estava sabendo ali que tinha que saber a luta de chão já foi mais um confronto meio que de lutador. Então assim, eu vejo como o Royce Gracie, o principal, ele que difundiu, foi o pontapé inicial pro Vale Tudo na época, né, que tinha muito menos regras. E hoje em dia no MMA, que aí vieram Anderson Silva, Vitor Belfort, né, Minotauro, Vanderlei Silva, que são ícones aí da luta que difundiram e tiveram vários seguidores, né? Boa! Então olha só, pessoal, todo mundo atento, hein? Amanhã, 8h30 da noite, todo mundo ligado, o UFC aqui na Band. E a gente vai para um rápido intervalo, mas fica aí, porque a luta aqui segue, a luta segue. Vai encarar 3 e 5. Vamos com a gente. Volta, HG, sei lá. Fala, rapaziada, mais um intervalo nos Donos da Bola. Foi tão corrido no último intervalo que nem deu tempo de fazer a grande pergunta pro Thiagão, já vou fazer. Vou só ler uns comentários rapidinho, que o Otávio Lima. Gilberto chega para ser artilheiro do Cruzeiro e pode até beliscar artilharia de outras competições. É isso aí. O Kevin mandou um abraço, mineiro de Ribeirão das Neves. Um abraço, Kevin. E a toda Ribeirão das Neves, grande cidade, inclusive. Que já visitei uma vez, tenho vontade de ir lá mais vezes. O Andrezão, peraí, antes, o Marcelo da cidade de Bambuí falou, Gilberto top 3 melhores atacantes do Brasil, só fica atrás de Soares e Yuri Alberto, o corintiano de Santa Luzia. Tamo junto, Alex, na verdade, desculpa, tamo junto, Alex, falou aí que o Gilberto tá no top 3 melhores atacantes do Brasil, só depois de Soares e Yuri Alberto. A galera tá otimista, até corintiano, nem cruzeirense é. Andrezão, manda pro estúdio, fazendo favor, tem como? Desculpa. Esqueceu do Pedro, esqueceu do Gabigol. É o tio, oi, o Thiagão. Thiagão, o Renato mandou, pergunta para o Thiago quais são os 12 times que estão atrás do Cruzeiro e que o Cruzeiro tem um elenco melhor, então.
Nossa, eu preciso pegar aqui e olhar pega a tabela do Brasileirão. Vou te ajudar. Porque, sinceramente, eu nem lembro do resto. Vou te ajudar. Só clica no news. Não, peraí aqui, ó. Eu vou olhar aqui, ó. Brasileirão 2023. É rapidinho, eu te falo aqui agora. Com tranquilidade. Vamos lá, ó. Fala os 8 primeiros. Fala os 8 primeiros. O América tá abaixo, o Atlético Paranaense está abaixo, o Cuiabá está abaixo, o Coritiba está abaixo, o Fortaleza está abaixo, o Goiás está abaixo, o Santos está abaixo, o São Paulo está abaixo, o Vasco ainda está abaixo, o Bragantino está abaixo, o Botafogo está abaixo, já deu 12. Deu 12. Pronto, beijo. E beijo. vou emendar uma outra com você que eu vi aqui nos comentários. O Pesolano tá no top 5, top 10, qual top melhores treinadores aqui? Tá no top 5, fácil. Não, mas ele é o melhor do Brasil. Não, pra mim ele é o terceiro. Top 5. Então, valeu, Thiagão. Deu uma aula pra rapaziada aí. Tamo junto. Vamos voltar pra TV. No ritmo do UFC na Band, já vou passar essa lá pro Thiagão, que o Thiagão tem informações a respeito do Pedrinho e também do Fábio Gomes, grande Fábio Gomes, o mágico Fábio Gomes. Rapidinho as duas informações. Sobre o Pedrinho, o staff do jogador ligou pro Shakhtar e avisou que o jogador gostaria de permanecer no Atlético por mais tempo. Lembrando, ele tem contrato de empréstimo até junho deste ano, o contrato não tem hoje uma opção de compra e o Atlético negocia para que ele permaneça por empréstimo até dezembro desta temporada no clube. E agora sobre o Fábio Gomes, já pode emendar? Sim, pode emendar. Maravilha. O Fábio Gomes foi emprestado até 30 de junho de 2023 ao Paços de Ferreira de Portugal e no contrato existe uma opção de compra. O time português pode adquirir o atacante por 1.200.000 euros por 50% dos direitos econômicos. Lembrando que o Atlético pagou $750.000 por 50% dos direitos econômicos do atacante. Olha só, e com direito a um golaço do Adson, o Coelhãozinho, passou para a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Temos o gol aí? Coloca aí pra gente aí. Que golaço! O América mais uma vez fez uma ótima partida. Esse time é um time para todo mundo ter muita atenção. O América sempre colocando grandes talentos no futebol brasileiro e ontem fez uma partidaça, né, Thiago? Assim como no ano passado, para mim a final antecipada é essa semifinal, América e Palmeiras. Ano passado para mim foi São Paulo e Palmeiras. E agora será América e Palmeiras a final antecipada. Olha esse gol, Valu. Valu, presta atenção nesse gol. Que golaço. O menino tem talento, é jogador para ser observado de perto, hein, Valu? Mais uma vez o América dando o ar da graça na copinha e dando muita alegria pro povo mineiro. Campanha irretocável do América que vai enfrentar o Santos, outra grande equipe. E pra mim, 50-50, tá? América. Palmeiras chega... e Goiás. Isso, desculpa, gente. América não, chega. Eu acho que a final vai ser então América e Palmeiras. América chega muito forte pra ser finalista. Isso aí, a gente vai estar torcendo muito aqui. Tite, queria muito te agradecer. É claro que eu não vou ficar com a luva, mas foi bem bacana ter você aqui. E você que é cruzeirense, né? Cruzeirense. Rapidinho aí, 30 segundos pra você falar. Tá empolgado com esse time do Cruzeiro, com essa formação agora? Cara, tô empolgado. Acho que o Cruzeiro tem que dar uma, entre aspas, uma sorte, igual deu aquela vez que contratou o Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart, que eram caras assim que não eram de tanta expressão. De tanta expressão, e o time deu uma liga e o Cruzeiro virou aquela máquina, né? Quem sabe de novo, o Pesolano é muito bom, eles falam que ele é obcecado no trabalho, um cara detalhista. Gilberto chegando para meter gol, vamos para cima. Comenta bem, hein? Vai chegar forte aqui na turma, hein? Não, já tá, inclusive, né? Só permanecer. Valeu demais. Quero agradecer o pessoal da Band que teve tamanha paciência comigo. Eu fiquei aqui durante os 20 dias de férias do Everton. Muito obrigado a todos vocês. E segunda-feira ele tá aqui. Volta, HG, pelo amor de Deus! Beijo! Também que o HG vai voltar.